Oi, queridos, tudo bem? Deus abençoe, amém? Vamos continuar a leitura do livro de Marcos, ok? No capítulo 9, do capítulo 33, do capítulo 9, versículo 33 em diante, ok? Pois bem, eu queria só esclarecer uma coisa com vocês, um negócio para vocês aqui. Do capítulo 9 até o final do 10, tá? Se nós prestarmos bem atenção, nós vamos ver que Jesus trabalha com crianças, usa crianças como exemplo, usa pequeninos como exemplo, certo? Outra coisa, quando Jesus desce do monte, lá no comecinho do capítulo 9, que nós já passamos lá, certo? O que acontece? Pedro, Tiago, Pedro, Tiago e João, né? Os Jesus escolheu para estar com ele lá no Monte da Transfiguração, ok? Descem do monte, aquele menino, aquela criança endemoniada, tá? Aí eu pergunto para você, a criança pode ficar endemoniada? Responda aí, leia a Bíblia lá, você vai ver que fica, ok? Primeira criança. E eles vão, daí Jesus vê que a igreja está sem poder, ele vê eles ali não tem muito poder porque eles não jejuam, eles não oram, certo? E daí Jesus explica para eles. E eles andam pelo caminho, Jesus dispensa toda a multidão e retira-se, certo? Para a Galileia, indo para Cafarnaum, para a casa dele, a casa na praia. Jesus tinha uma casa na praia, né? Então, aí levando eles para casa de praia, lá casa de veraneio de Jesus. Olha só que coisa, né? Muita gente fala assim, né? Mas presta bem atenção agora. Ele leva lá, ele vem com os discípulos vão pelo caminho discutindo quem eu vou ser o maior, eu vou ser o melhor, eu vou estar no reino do lado, certo? E aí veja como vai crescendo dentro da igreja, no meio da sementinha da igreja, certo? É incrível como o joio e o trigo andam junto, né? Estão andando junto desde o comecinho, né? Muito importante a gente entender isso. E então o que acontece? A igreja, eles começam a discutir ali, eu vou ser o melhor, eu vou ser o maior, e eles vão deixando de lado o ministério, certo? Para buscar uma igreja mais elitizada, uma igreja própria, uma igreja como é que tipo uma seita fechada, uma igreja fechada, uma seita, certo? E Jesus começa a combater eles naquele momento. Aí Jesus pega uma criança, leva para o meio e fala assim, ó, quem quiser ser o menor, quiser ser o maior, vai ter que ser o menor. Quem não quiser ser como essa criança, quem quiser me aceitar, quem vai ter que ser como uma criança, como essa criança que eu estou abraçando aqui. Veja lá, ele vai fazer isso, tá ok? Aí depois eles vão andando um pouco mais passa algum tempo. João, aquele que subiu no monte com Jesus, fala assim, mestre, nós vimos alguns expulsando demônios em teu nome e nós os repreendemos, nós os proibimos. Você veja como eles queriam deixar que a igreja ficasse só entre eles. Eles queriam até impedir o crescimento da igreja naquele momento. A igreja, para mim ficar com o poder, para mim ser o maior, para mim ser o melhor. Estão entendendo isso? Veja como Jesus vai repreendendo isso pouco a pouco. Veja só, Jesus fala assim, ó, se vocês derem um copo d'água para um desses pequeninos, Deus vai levar isso em conta. Ok? Tá escrito tudo aqui, tá bem? E daí ele fala, você vai ler lá, pode ler o capítulo 9, o capítulo 10 também. E ele vai falando e vai explicando. É mais fácil se você intimidar esses pequeninos que estão começando a igreja, as sementinhas, trata eles como pequeninos, quase como crianças, pequeninos, certo? É mais fácil, melhor que se eles se atirassem no mar com a pedra amarrada no pescoço, certo? E ele vai falando dos escândalos. Olha, se a tua mão de cobiça pelo poder da igreja te faz pecar, corta e arranca fora. Se cresce o teu olho, e vai acontecer o olho crescer quando o jovem rico, logo abaixo aqui no capítulo 10, começa a acontecer. Então você veja que o capítulo 9 e 10 eles estão tão entrelaçados que é até difícil fazer um estudo apenas de 10 minutos. Por isso que eu estou dando uma explanada para vocês, ok? Para vocês entenderem que o reino de Deus é um todo, a palavra de Deus é um todo. Não adianta querer ver um versículo só e ficar aquele versículo na tua cabeça e achar que aquilo é a verdade. A verdade tem que ser investigada. Jesus fala, examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. Tá chovendo aqui, o barulho tá meio da chuva no telhado, tá bom? Ok, graças a Deus pela chuva. Então, aí Jesus vai indo, certo? E fala para eles lá, mais fácil vocês se matarem, mas melhor morrer, é melhor vocês cometerem suicídio do que vocês
fazer tropeçar uma criança dessa por causa da cobiça dos olhos de vocês, por causa da ganância, do querer roubar, certo? Do querer lesar essas pessoas. Ele está falando aqui, falando para o começo da igreja, para discípulos, falando para apóstolos. Atenção, apóstolos, as pessoas que são aí apóstolos, né? Olha só, falando para apóstolos, discípulos, servos, pastores ali, ok? Aí passa para o capítulo 10, ele vai falar do divórcio, e a gente tem que ver esse divórcio dentro de uma família com filhos, com crianças também. Onde ficam as crianças, tá? A lei já dizia que podia separar por causa de uma dureza de coração em nós, ok? Ele fala isso aqui, tá ok? Mas temos que ver onde ficam as crianças, onde ficam os filhos, que Jesus fala dos pequeninos aqui, que ele fala das crianças, tem que ser como uma criança. Você veja como a perversão no casamento destrói a criança, descaracteriza a criança no reino de Deus. Tá entendendo? Interessante isso. E depois, mais pra frente, algumas pessoas vão trazendo crianças para Jesus abençoar, crianças de novo, só criança nesse tempo todo aqui de estudo, pessoal, só criança, olha só, aprendendo com crianças. E ele falando assim, ó, trazendo crianças para abençoar, e os discípulos novamente, os líderes, não incomodem Jesus com criança longe, fora daqui, criança não, e Jesus pega e repreende, mas fica muito bravo. Aqui diz que Jesus não esconde sua irritação com os apóstolos. Jesus se irrita com a igreja, se irrita a ponto de querer vomitá-los, de raiva, de ira, por causa que eles não tinham entendido desde aquela hora. Fazia alguns dias que já estavam nesse assunto. E eles querendo poder, a ganância cegando eles, cegando a igreja, tá ok? E ele fala assim, ó, deixa que as crianças venham a mim, porque é delas o reino dos céus. E se vocês não aceitarem o reino de Deus com simplicidade de uma criança, vocês nunca entrarão nele, ok? E culmina, digamos assim, vai terminar com o jovem rico. Aí deixa de ser criança, passa a ser o quê? Um jovem, mas é um jovem rico. O jovem, por ser rico, ninguém vai impedir de correr até Jesus. As crianças pobrezinhas ali, que eram levadas para ser abençoadas por Jesus, não. Mas aquele que já era abençoado pela riqueza, os discípulos não impediram de chegar. Tá entendendo? E olha só, Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo e se atirou nos seus pés. Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? 10:17, para finalizar lá. E Jesus perguntou, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. E ele disse, mestre, tudo isso desde muito novo eu já faço, desde criança, olha, criança de novo, desde menino, certo? E Jesus olhou nos olhos dele, cheio de amor por ele, e disse, falta algo para você, venda tudo que você tem. Olha o tapa na cara dos discípulos ali, venda tudo que você tem. Estão ouvindo, discípulos? Venda tudo que estão vendo, apóstolos? Venda tudo que você tem, dê aos pobres, certo? Toda essa sua riqueza então estará no céu e depois venha me seguir. E foi um choque para aquele jovem, porque era a última coisa que ele esperava ouvir. E abatido ele se foi, porque ele era muito apegado a seus bens. E Jesus, observando, disse aos seus discípulos, vocês fazem ideia como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus, os poderosos entrarem no reino de Deus? Não é dinheirista, não é o dinheiro. Os poderosos, aqueles que se consomem pelo poder. E os discípulos foram pegos de surpresa. O ensino pesado de Jesus, depois de ele ter ficado bravo com eles, hein? Jesus continuou, vocês não imaginam como é difícil, mas é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha. É um outro assunto. E os discípulos ficaram chocados e perguntando assim, né? Se é assim, quem é que tem chance? Perguntam. E Jesus falou-lhes, ninguém tem chance se vocês pensam que é por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder para fazer. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E Pedro então lhe disse, mas nós deixamos tudo para te seguir. Veja só, Pedro era aquele que sempre perguntava. Pedro era aquele que não tinha medo de quebrar a cara. Ele perguntava, não tinha medo de passar vergonha.
Tá? Olha que legal. Isso, por isso que ensina muito a gente e me ensina muito. Jesus disse: guardem isso. Ninguém que sacrifique casa, irmãos, irmãs, pai, filhos, propriedades, seja lá o que for, por minha causa e por causa da palavra, por causa do evangelho, não sairá perdendo. Eles terão tudo de volta, multiplicado muitas vezes em casas, irmãos, irmãs e filhos e propriedades, mas também terão ainda o prêmio da vida eterna. Aí está a nova e grande inversão. Muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Ele não condenou o rico, ainda havia esperança para aquela criança, para aquele jovem rico. Tá entendendo? Isso é tremendo, querido. Certo? São o capítulo 9 e o capítulo 10. Eu gostaria que você lesse, certo? E temos mais para frente um pouco aqui. No capítulo 10 mesmo, no 35, até o 52, até o 45, certo? Jesus vai fazer com o quê? Quando Tiago e João, aqueles que tinham subido no monte lá, pedem para Jesus para ficar um à direita e outro à esquerda dele. Ainda não estavam curados. Depois de Jesus ter ensinado isso, olha, não é difícil para a gente ser curado daquelas coisas que estão enraizadas dentro do coração da gente. Do meu coração, do teu coração, pastor, do teu coração novo convertido, não importa, velho convertido, meio convertido, certo? Olha aqui, ó. Eles pediram: permite que tenhamos os lugares de maior honra na tua glória, um à direita e outro à esquerda. E Jesus fala assim: vocês não fazem nem ideia do que vocês estão me pedindo, certo? Olha só. Vocês não são capazes de beber o cálice que eu estou para beber e receber o batismo que estou para receber. Sem dúvida, disseram eles. Por que não? E Jesus respondeu: pensem nisto. Vocês vão mesmo beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o mesmo batismo. Mas quanto aos lugares de honra, não é comigo. Isso já está decidido. Já não tem como, não precisa brigar. Olha, está dizendo que não precisa brigar. Daí ele já chamava o pessoal: não precisa brigar mais. Já vi que vocês não vão entender, não vão querer. Não adianta ficar brigando querendo lugar, porque o lugar já está escolhido, já está decidido. Descanse nisso aí, pessoal. Descanse nessa palavra. O poder maior, o lugar de maior honra, já está decidido. O reino de Deus é assim: eu vou decidir? Não, já está. O reino de Deus não é que vai ser. O reino de Deus é. Aquele que aceitou Jesus é o reino de Deus para ele. Amém? Querido, tem mais um assunto legal aqui, mais uma coisa muito importante. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, mais um minutinho. Tá ok? Depois de passarem um tempo em Jericó, né? Jesus sai da cidade de Jericó e o cego Bartimeu. Muita gente já ouviu essa pregação, estudos, né, até sobre isso. Música. Depois de passar algum tempo em Jericó, Jesus saiu da cidade, seguido pelos seus discípulos e pela multidão. E um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E quando soube que Jesus, o Nazareno, passava por ali, fez um griteiro. Começou a gritar: filho de Davi, Jesus, misericórdia, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E muitos tentaram fazê-lo calar. Os discípulos, os que seguiam Jesus: fica quieto, está atrapalhando a igreja, está atrapalhando o culto, está atrapalhando o louvor, nós estamos seguindo Jesus e você está atrapalhando a gente, não impeça a gente. E ele gritava lá mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que coisa interessante, né? Jesus para e fala assim: tragam para mim. Quando Jesus fala tragam ele para mim, aí a igreja falou o quê? Tem bom ânimo, oh querido, Jesus ouviu. Mas não era bem assim, vocês viram um tempo atrás ali, né? Hoje é seu dia, o mestre está te chamando, levante-se. E jogando ele sua capa, ele ficou em pé e foi até Jesus. Essa capa aqui era uma autorização romana, do governo romano, para a pessoa mendigar. Não é, como diz o meu pastor Jorge, aquela mendicância que aparece em cada sinaleiro hoje, que a gente vê. Escreve num papelão: tenho fome. Escreve num negócio lá: eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sabe por quê? Porque o dependente químico,
não poderia mendigar naquele momento. Ele teria que ir lá na prefeitura e falar assim, ó, eu sou miserável, eu preciso pedir esmola na rua. Daí iam perguntar assim, ó, vai falar com o assistente social. O assistente social ia perguntar, olha, por quê? Você não tem emprego? Por que você não pode? Você é cego? Você é paralítico? Não, eu sou dependente químico. Ah, mas então nós vamos encaminhar você para um tratamento. Olha como as coisas são para Deus. Olha como as coisas são naquela época, como eram naquela época. Tremendo isso, né? Pra gente aprender. E Jesus perguntou, o que é que você quer de mim? Tá? Isso aqui no grego tá é a mesma coisa que Tiago e João fizeram. Tá nas mesmas palavras do grego, quando fizeram assim, Senhor, queremos te pedir uma coisa. E Jesus falou, o que é que vocês querem de mim? É a mesma palavra, as mesmas letras, as mesmas palavras que quando eles pediam poder. Eles pediram para sentar à direita e à esquerda, né? Lembra aqui atrás, né? E ele fala assim, ó, o que é que você quer de mim? E o cego respondeu, Senhor, eu quero ver. Daí Jesus fala assim, siga o seu caminho, vá em paz, a sua fé te salvou e te curou, e disse Jesus. E no mesmo instante ele recuperou a visão e seguiu Jesus estrada afora. Ok? Jesus falou para ele fazer o quê? Vai. Mas em vez dele ir, ele ficou seguindo Jesus. Era para ele voltar a fazer o evangelismo dele, contar o testemunho, dar testemunho. Não fez isso. Ele continuou seguindo a igreja no meio daquela multidão, a mesma multidão que rejeitou ele, certo? Talvez até aprendendo a mandar os outros mudos, os outros aleijados que gritavam, os cegos que gritavam, os paralíticos que não andavam, mandando ficar quieto também. Pensa nisso. Jesus te abençoe e te guarde, querido. Até o ano que vem. Fica com Deus. Tchau.